Então, gente, eu acho que a gente também já pode, assim, ter um resuminho aqui do que a gente já conversou até aqui, né? Primeiro, estudar para ter recursos para substituir os recursos que eu não quero usar, né? Segundo, empoderar com cautela a mais velha, né? Reparar também com ela, né, as questões de por que eu faço diferente agora com o mais novo, né? Pode ser interessante. Criar uma mesa da paz junto com eles, né? De uma forma que eles tenham ali um recurso para quando o negócio não tá legal, né? Se entenderem. De preferência, tentem não participar disso, desde que eles se resolvam. Se necessário, explique para eles que eles podem chamar vocês, se eles precisarem, sabe? Porque às vezes eles conseguem se entender. E quando a gente entra como juiz. Você tá certo, você tá errado, pede desculpa à sua irmã. Sabe? E eles não precisam muito disso, porque quando a gente faz isso, um cresce, o outro diminui, né? E a gente não quer isso, a gente quer que eles se entendam, que eles pensem, que eles se respeitem, sabe? Quando a gente faz uma educação de o tempo inteiro dizer o que eles devem fazer, dizer quem tá certo, dizer quem tá errado, as crianças não pensam, elas só seguem o que a gente está determinando o tempo inteiro, né? Então, levá-los mais a pensar, a entender, a refletir, a questionar para chegar aos raciocínios, né? A gente tem uma cultura de uma relação que sempre, se eu ceder, eu perdi, e o filho ganhou, a criança ganhou. E não é assim, né? A gente tem que ter relação ganha-ganha, tem que conseguir, tá bom para todo mundo, né? E a gente tem condições de ter isso, sabe? A gente, às vezes, a gente pode viver uma vida que seja 90% de tranquilidade, de harmonia, de conversa, e 10% de uma coisa mais pegada, tá? Especialmente para quem tem dois, eu acho que 10% de uma situação mais pegada pode ser necessário. E enquanto que, na verdade, muitas vezes a gente, quando está com pouco recurso, vive o contrário. Vive 90% de... e 10% de, agora foi tão bom, quem dera se a vida fosse assim sempre, né? E a gente tem condições de inverter, né? Só que a gente precisa de recurso, não precisa estudar. Então, assim, como é que eu faço essa conversa? Como é que eu vou usar a mesa da paz? Como é que eu vou abordar a minha criança? Como é que eu deixo a criança desenvolver autonomia? Como é que eu deixo a criança tomar decisões? Como é que eu consigo, mais do que deixar, porque deixar ainda significa que eu estou no controle absoluto da coisa toda, né? Como é que eu propicio um ambiente de desenvolvimento, de diálogo, de autonomia, né? Como é que eu sou um facilitador desses processos e não mais um obstáculo na vida da minha criança? Porque sem querer, quando a gente só repete o que a cultura diz, ou quando a gente tenta pelo nosso próprio esforço fazer alguma coisa diferente, às vezes a gente é um obstáculo na vida da nossa criança. Óbvio que sem querer, óbvio, ninguém faria isso em sã consciência por querer, né? Mas infelizmente às vezes a gente é, né? Então, realmente fazer o que vocês estão fazendo, né? Buscar a informação, porque é através dela que a gente vai conseguindo os recursos novos para conseguir seguir como a gente quer seguir. E tudo que dá certo nas nossas crianças é mérito nosso. Tudo que dá errado a gente tem parte também. Não tem jeito de escapar, né? Então, o lado bom disso, que eu acho maravilhoso, é que assim, quando eu sinto culpa, eu fico, porque, meu Deus, né? E não ajuda em nada. Quando eu pego o lado bom disso, que está nas minhas mãos, ou seja, não é minha culpa, mas é minha responsabilidade. Opa, então eu vou fazer o que com isso? Tá na minha mão. A culpa tá nas costas. Eu carrego um peso que eu não tenho o que fazer com ele. A responsabilidade está nas mãos. E eu repito de falar isso, ó. Aí eu vejo o que é que eu vou fazer com isso. Sabe? Então encare a possibilidade de você ter alguma relação com isso de alguma forma como tua responsabilidade. Olha, é algo que está nas minhas mãos. O que é que eu vou fazer com isso? Sabe? Nesse sentido. Porque a gente, inclusive a gente, não tem culpa de ter a história que tem.
A gente não escolheu a nossa história. A gente, a partir de um certo ponto, começa a escrever, sim, mais autonomamente, é fato. Mas tem uma parte da nossa história que a gente não escolheu, né? Uma boa parte dela. E agora a gente tem que ver o que vai fazer com isso. E graças a Deus a gente tem recurso para fazer bastante coisa boa, né? Para fazer o melhor e para conseguir resultados incríveis. E a gente é mestre em dar mais do que recebeu depois que vira pai e mãe. A gente sempre consegue. Os nossos pais deram mais do que receberam para nós. Para olhar a história deles, pensa no que a gente recebeu. Desde a questão financeira, geralmente, né? Até as questões emocionais. Às vezes as coisas foram muito difíceis, eles conseguiram ser um pouco menos difíceis. E sem internet, sem informação, sem, né? E agora a gente, lançando mão desses recursos todos, começa a ter a chance de ser ainda melhor, né? Para os nossos filhos. E quem sabe criar uma geração que vai ser ainda melhor. Imagina que maravilha, né? É essa a minha fé. Eu acredito nisso, de todo o coração. A gente sabe que é a nossa ação que produz o resultado, né? E que a gente tem que então buscar fazer algumas alterações para conseguir os resultados diferentes daqueles que a gente vem obtendo, né? E então eu espero de alguma maneira ter conseguido contribuir para isso hoje. Eu não sei se eu consegui abranger tudo que vocês trouxeram, mas eu juro que eu tentei nos nossos 45 minutos.